Saudações a todos, que a paz esteja conosco, e possamos juntos meditar, refletir sobre o estudo de hoje, que é o Livro dos Espíritos. Nós vamos retomar a introdução, nós já vimos o item primeiro e o item segundo, e nós vamos agora para o item terceiro. O item terceiro é sobre a doutrina e seus contraditores. Voltando um pouquinho, que nós definimos, né, no primeiro item, Kardec vem definindo, né, espiritismo, espiritualismo. O segundo item que nós estudamos foi alma, conceituando alma, princípio vital, fluido vital. Eu vou pegar esse finalzinho desse trecho aqui, né, que ele vai estar falando depois de ter feito as explicações no primeiro e segundo. Ele coloca aqui: vamos agora ao principal objetivo desta instrução preliminar. Então, ele faz aquelas conceituações e ele diz que o principal objetivo dessa instrução preliminar vai começar a partir de agora. E nós estamos, então, aqui no terceiro item, a doutrina e seus contraditores. Lembrando que na edição original, o Kardec ele não coloca temas, né? Ele não coloca, no seu título, ele não coloca os temas. Ele simplesmente vai enumerando item um, item 2, item 3, como a gente pode observar aqui no Livro dos Espíritos, a 17ª edição, que é a definitiva, né? Ele não coloca. E como a gente tinha observado, no caso do Herculano Pires, que é a tradução que a gente está usando para fazer essa leitura, ele colocou aqui o título, digamos assim, da temática, né? E, de uma certa forma, é bem interessante, porque já nos auxilia a gente entrar no item já sabendo qual que é o tema. E nós trouxemos aqui um conceito, né? O que é doutrina? O que é doutrina? Deve estar pequenininho aqui, mas eu vou fazer a leitura, né? Doutrina, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas, ou conjunto de 10 ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. Né? Então, o que seria doutrina? E contraditor. O que é contraditor? Aquele, não, contraditor é que ou aquele que contradiz, que contradita. Aquele que é um antagonista, digamos assim, né? Então, vamos fazer aquele exercício que a gente sempre faz. Vamos lendo os parágrafos aqui aos pouquinhos, e conforme a gente tenha uma necessidade de fazer alguma explicação, uma contextualização, ou se alguém quiser comentar ou questionar, é só levantar a mãozinha aí e a gente vai, então, fazendo umas paradinhas aqui. A doutrina espírita, como toda novidade, tem seus adeptos e seus contraditores. Tentaremos responder a alguma das objeções destes últimos, examinando o valor das razões em que se apoiam, sem termos, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita somente para elas. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou posições firmadas, mas sinceramente desejosas de se instruírem. E lhes demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos, de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação. Bem, eu deixei grifado aqui, né, nesse quadradinho, essas duas partes do texto, para comentar aqui, né, que muito interessante que o Kardec ele deixa bem claro que a ideia não é de convencer ninguém, né? Ele não quer, ele está se dirigindo às pessoas que realmente se interessam
pelo assunto tratado e que já não vem com ideias preconcebidas, tá? Porque, como ele já vem falando ao longo das introduções que nós lemos, é como ele fala, é a mesma coisa que você querer mostrar a luz para um cego. Então, se as pessoas elas não querem, é melhor deixar, não insistir. Mas se tem aquelas que realmente querem se instruir, então é para essas pessoas que eles se dirigem. Tá? Por quê? Porque a maior parte das objeções que fazem a doutrina provém do quê? Justamente de uma observação incompleta, um julgamento mal formado. A gente vê isso, é muito comum a gente ver isso com pessoas próximas a nós, quando descobrem que a gente é espírita, não é verdade? Aí começam a nos questionar, e a pessoa, às vezes, ela está tão ávida por conhecimento ou está interessada, que ela faz pergunta atrás de pergunta. Então aí você fala, não, vamos com calma, que a gente também não tem resposta simples, dependendo da pergunta que a pessoa está fazendo. Então, muitas vezes, você vai ter que fundamentar, e aí você vê o interesse da pessoa também. Porque muitas vezes a pessoa te procura, mas ela quer uma resposta para o problema dela ou para a curiosidade daquele momento, né? Agora, a pessoa que ela realmente está interessada e ela começa a ouvir as explicações, começa a usar a lógica, então não é um fato de, não é uma questão de convencer, é a pessoa ela própria se convencer através de uma explicação lógica. Para isso, precisa de duas pessoas preparadas. Quem vai explicar, quem vai apresentar, né? E o outro preparado para fazer análise do que está ouvindo. Às vezes, a pessoa que quer ouvir está pronta, está aberta, mas às vezes a explicação é um desastre. E às vezes a pessoa acaba abandonando o espiritismo porque ele vê na explicação tantos dogmas quanto os da igreja, tantas crenças e tantos mitos misturados quanto da igreja. Eu estou falando dos realmente que estão interessados, que têm uma outra visão, que estão fugindo dessas visões dogmáticas, né? Muitas pessoas, às vezes, até procuram o espiritismo, mas estamos preparados? Bem, a gente está tentando ficar preparado, né? Então, já nesse primeiro parágrafo, eu achei bem curioso, né? O mestre Kardec colocando de uma forma bem sucinta, principalmente a ideia do proselitismo, ou melhor dizendo, a ideia do não proselitismo, né? A gente não está aqui para fazer prosélito. A gente está, Kardec, no caso, ele está aberto a pessoas que estejam sinceramente interessadas. Continuando o texto, recordaremos inicialmente, em breves palavras, a série progressiva de fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o movimento de objetos. Designaram vulgarmente com o nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se teria repetido nesse país, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, como ruídos insólitos e golpes desferidos sem uma causa ostensiva conhecida. Dali propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio, provocou muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências, em breve, não mais permitiu que se duvidasse da sua realidade. Aqui, a gente só lembrando que ele está se referindo, né, aos fenômenos que aconteceram na América, no caso, nos Estados Unidos da América,
das irmãs Fox. Nós não vamos fazer muito comentário agora, porque mais para frente no estudo a gente vai ter oportunidade de fazer uma breve apresentação desses fenômenos iniciais, que nós já fizemos, falamos um pouquinho também na apresentação das obras. Mas ele está aqui, né, só nos relembrando que o primeiro fato observado foi o movimento de objetos. Se esse fenômeno se tivesse restringido ao movimento de objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e mesmo todas as propriedades dos que já conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente ao infinito os recursos que oferece ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, portanto, nada de impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de muitas pessoas, aumentando o poder de ação, parecia dar apoio a essa teoria, porque se poderia considerar essa reunião como uma pilha múltipla, em que a potência corresponde ao número de elementos. Aqui ele está se referindo ao magnetismo, né? Ao magnetismo humano, ao magnetismo animal, né? E a gente, aos poucos, também vai abordando isso ao longo dos estudos. Então, aqui, ele ele está olhando do ponto de vista material, né? Que realmente pode, não é impossível que algum fenômeno ainda não conhecido pudesse estar promovendo, né, esses fenômenos. O movimento circular nada tinha de extraordinário, porque as mesas giravam, né? Então ele está falando sobre o movimento que o movimento não tinha nada de extraordinário. Por quê? Porque pertence à natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, estar em face de um pequeno reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor dito, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente, nos pequenos objetos e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga à que impulsiona os mundos. Aqui a gente vê o Kardec extremamente racional, fruto de uma educação com Pestalozzi, onde ele desenvolveu esse conhecimento e desenvolveu essa metodologia de fazer um estudo crítico e racional através das observações, das experimentações. E é curioso, né? Ele chega a falar exatamente nesse movimento, que é muito comum na natureza, né? O universo. A gente vê a água, inclusive, quando ela se move, né? Faz um movimento circular, ela também gira de acordo, né, com esse movimento, né, por causa de vários fatores, gravidade, enfim. Muito curioso ele trazendo essa racionalidade, né, para os comentários. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado. O objeto violentamente sacudido, derrubado, conduzido numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, suspenso e mantido no espaço. Não obstante, nada havia ainda nesse fato que não pudesse ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar edifícios, arrancar árvores, lançar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Isso é verdade. A gente vê numa tempestade o raio, né, destruindo prédio, árvores, né?
Supondo-se que os ruídos insólitos e os golpes não fossem efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos por acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos? Até nesse momento, como se vê, tudo pode ser considerado no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos, e sem sair dessa ordem de ideias. Ainda haveria matéria para estudos sérios, digna de prender a atenção dos sábios. Por que não aconteceu assim? É penoso dizer, mas o fato se liga a causas que provam, entre mil outras semelhantes, a leviandade do espírito humano. De início, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências talvez não lhe seja estranha. Que influência não teve uma simples palavra, muitas vezes, sobre coisas mais graves, sem considerar que o movimento poderia ser transmitido a um objeto qualquer? Prevaleceu a ideia da mesa, sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque todos se sentam mais naturalmente em torno de uma mesa que de qualquer outro móvel. Ora, os homens superiores são, às vezes, tão pueris que não seria impossível certos espíritos de elite se julgarem diminuídos se tivessem de ocupar-se daquilo que se convencionaria chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e caracterizado por um nome burlesco, estivesse ainda relegado ao lado da varinha mágica, qual o sábio que não se teria julgado diminuído a ocupar-se da dança das rãs. Aqui é bem interessante, né, o que Kardec está colocando sobre o espírito humano, né? E ainda sente-se envergonhado de estar estudando uma coisa que pode parecer ridículo. E aqui ele cita Galvani, né? A gente foi atrás, né, para falar um pouquinho de Galvani aqui, só para ficar registrado. Luigi Galvani observou, no final do século XVIII, que as pernas de rãs mortas se contraíam quando tocadas por metais condutores em contato com nervos expostos. Esse fenômeno ficou conhecido como eletricidade animal. Galvani concluiu que havia uma forma de eletricidade inerente aos seres vivos capaz de provocar movimento muscular, o que contribuiu para o surgimento da eletrofisiologia e inspirou debates entre vitalistas e mecanicistas. Mais tarde, Alessandro Volta reinterpretaria o fenômeno como sendo causado pela eletricidade gerada pelos metais, e não pelo corpo do animal, criando assim a pilha elétrica. É interessante isso aqui, né? Porque Galvani não teve pudor nenhum, ele foi lá e deu o parecer dele. Ele estava equivocado. Mas eu lembrei do Fernando no outro estudo que ele falou que é importante essas perguntas bobas, né, ou essas colocações bobas, porque de uma ideia de Galvani, ainda que mais tarde, aliás, que gerou aquela discussão, né, sobre o vitalismo, de onde que vinha a energia, a vitalidade e tal, né? E essa discussão ficou entre os vitalistas e os mecanicistas, tentando explicar aqueles fenômenos. Mais tarde, né, vai lá o outro cientista, revê tudo, ou seja, passa a limpo todas aquelas experiências, com a que ele estava desenvolvendo, criou a pilha elétrica. Não é, Fernando? Então não existe, né? A gente não tem medo de parecer ridículo, e é como ele fala, muitas vezes as pessoas elas estão mais preocupadas do que vão pensar ela ligar o nome a determinada coisa. Mas se você vai com o espírito de no interesse real de estudar aquele fenômeno, você acaba contribuindo e muito, né? Tanto para a ciência quanto para a humanidade, enfim, né? Eu acho muito interessante.
me lembra a questão que é o seguinte, as mesas girantes são tratadas também pelo livro dos médiuns. Ou seja, mostra bem que o livro dos médiuns é uma continuidade do livro dos espíritos. Exatamente. E você acabou me ajudando, antecipando, né? E eu vou voltar a falar sobre o livro dos médios quando a gente terminar esse item aqui, mas é exatamente isso. Ele está fazendo aqui todo, né, um desenvolvimento teórico. Depois a gente vai ver ele pensar nisso numa prática, mas antes de chegar no livro dos médios, ele desenvolve o manifestação, né, dos fenômenos espíritas, que foi digamos assim, o tubo de ensaio, né, para o livro dos médios. Então, voltando aqui para o texto, alguns, entretanto, bastante modestos para aceitarem que a natureza poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à sua expectativa, e por não ter produzido constantemente a sua vontade, e segundo a sua maneira de experimentação, concluíram eles pela negativa. Malgrado, porém, a sua presença, a sua sentença, as mesas, os que há mesas, continuam a girar, e podemos dizer como Galileu, abre aspas, contudo, elas se movem, fecha aspas. Ele está fazendo aqui, né, uma analogia com o Galileu falando que quem girava em torno, o astro que girava em torno do outro, não era o Sol em torno da Terra, e sim o contrário, né? A Terra que girava em torno do Sol. E ele teve que se retratar e dizer que é o contrário, né? Obedecendo a ordem da igreja, que, como diria Galileu, contudo, elas se movem. Diremos ainda que os fatos se multiplicaram de tal modo que tem hoje direito de cidadania e que se trata apenas de encontrar para eles uma explicação racional. Sabe o que eu lembrei aqui também? Eu lembrei aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas é Faraday. Faraday, ele chega a estudar os fenômenos do jeitinho que o Kardec colocou aqui, né? Alguns, entretanto, bastante modestos para aceitarem que a natureza poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de consciência. Mas o que aconteceu quando Faraday foi fazer a experiência? Né? Ele queria que o fenômeno se repetisse dentro da expectativa que ele criou, e como esses fenômenos eles não se revelaram do jeito que ele queria, não teve o comportamento que ele queria, né? Ele acabou, então, se convencendo que aquilo ali, como ele coloca aqui, concluiu pela negativa do fenômeno. Pode-se induzir qualquer coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir sempre de maneira idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a determinadas condições e devemos negá-los porque não se produzem fora delas. Devemos estranhar que o fenômeno do movimento de objetos pelo fluido humano tenha também as suas condições e deixe de se produzir quando o observador, firmado no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao seu capricho ou sujeitá-lo a leis dos fenômenos comuns, sem considerar que, para fatos novos, pode e deve haver novas leis? Ora, para conhecer essas leis é necessário estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode ser feito sem uma observação perseverante, atenta e, por vezes, bastante prolongada. Eu lembrei agora,
da observação que estão fazendo, né, a experiência da dupla fenda, né, ou da fenda dupla, né, onde o fóton ele vai se comportar como partícula num determinado momento ou como onda num segundo momento. E ali começa a surgir um estudo diferenciado para aquelas partículas e quantos anos a ciência não demorou para chegar lá? E Kardec é meio profético aqui, né? Porque ele está se referindo que quantos fenômenos a gente desconhece. E a gente apenas desconhece porque a gente ainda não tem a metodologia correta para medir. E hoje está muito mais claro agora na nossa atualidade, né? Está cada vez mais claro, olhando para o passado, quantas coisas a gente via de uma ótica por falta, inclusive, de tecnologia, né? E o Kardec já aborda essa questão. Os fenômenos eles não podem ser olhados só de uma maneira. E para cada tipo de fenômeno é um tipo de experiência e de observação que você tem que ter. Só uma coisinha. Na verdade, na época de Kardec, estava bem aquela discussão que só era ciência quando se estudava fenômenos sobre, com a estrutura da física. Ou seja, certo? E com isso, a medicina ficava complicada, a psicologia ficava complicada, certo? É porque, na verdade, são fenômenos que, na verdade, têm uma estrutura diferente. É isso. Mas objetam algumas pessoas há frequentemente fraudes visíveis. Perguntamos inicialmente se estão bem certas de que há fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não conseguiram apreender, mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física fazendo experiências por um destro escamoteador, ou seja, um simples camponês, né, vendo um professor de física, né, que é sábio, como, né, uma pessoa que está ali enganando, né, está iludindo. E mesmo supondo-se que as fraudes tenham ocorrido algumas vezes, seria isso razão para negar o fato? Deve negar a física porque há prestidigitadores que se enfeitam com título de físico? É necessário, ao demais, considerar o caráter das pessoas e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Seria tudo, então, simples brincadeira? Pode-se muito bem brincar um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão fastidiosa para o mistificador como para o mistificado. Haveria, além disso, uma mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e entre as pessoas mais graves, mais veneráveis e esclarecidas. Alguma coisa, pelo menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. E aqui, mais uma vez, o Kardec ele encerra, né, ele conclui essa, essa parte aqui, né, de uma forma bem inteligente também, porque é uma boa pergunta e uma boa observação que Kardec coloca aqui, né? Porque alguns falam, mas há fraude. Mas há fraude em tudo. Na própria ciência há fraude. Né? Eu estou me referindo ao tempo de Kardec, não que no nosso tempo também não tenha, né? Mas é isso que Kardec fala. O homem abusa de tudo. Agora, a observação que é interessante, porque ele coloca assim: você tem que observar se aquela pessoa está fazendo aquilo ali para enganar. Qual é o objetivo dela? Porque geralmente uma pessoa que está fazendo o uso desses fenômenos para enganar, normalmente é porque tem um interesse financeiro ali. Então, cobra-se ingresso, cobra-se por consultas. Então, tem que ter algum interesse, porque se não tem um interesse por trás,
é só uma brincadeira, é só uma distração ou é só uma enganação? Quem é que. Será que a pessoa vai ficar enganando o tempo todo? Olha o trabalho, como ele fala. É tão, ele usa tão fastidioso, tanto para quem está fazendo isso, como para quem está ali assistindo as coisas. E, finalmente, ele fecha, né, lembrando que uma mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo, e entre pessoas mais graves, mais veneráveis e esclarecidas, alguma coisa pelo menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Né? Então é bem interessante e bem racional a maneira como ele coloca aqui. Introdução, quarto item, manifestações inteligentes. Essa tradução do Noleto, ele está fazendo a tradução conforme está na original de Kardec, que não tem o título, né? Não tem o título, não tem a temática, né? O título da temática que vai tratar o item. Como a gente falou, o Herculano ele já faz isso, né? Manifestações inteligentes. Vamos lá. Introdução ao quarto item. A temática desse item é sobre as manifestações inteligentes. Se os fenômenos, se os fenômenos com que nos estamos ocupando, se tivessem limitado ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso que aconteceu. Cabia-lhes colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho era um campo inteiramente novo de observações. Era um véu que se levantava de sobre muitos mistérios. Haverá, com efeito, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. O Kardec está simplesmente colocando em prática o que ele citou nos itens anteriores, né? Falando que a observação do fenômeno, o fenômeno se comportando de uma outra forma, tem-se que fazer observações com mais cuidados e de uma forma diferente. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam determinados números de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma questão proposta. Até ali, nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia acreditar-se no efeito do acaso. Em seguida, obtiveram respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto, dando ao objeto móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A exatidão das respostas e sua correlação com as perguntas causavam espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia, então, pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Em ciências exatas, muitas vezes se formulam hipóteses
para ter uma base de raciocínio. Ora, não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e isto ainda é uma circunstância digna de nota, indicou outro meio, né, de comunicação. Foi um desses invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. A cesta, colocada sobre uma folha de papel, é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas, mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez que se escreve com a mão. Bem, aqui eu gostaria, né, de interromper só um pouquinho para falar um pouquinho sobre essa cesta. Bem, antes de falar sobre a cesta, nada melhor do que a gente também ressaltar, né, que é interessante que, para fazer a comunicação, se convencionou, como ele colocou, o número de batidas para cada letra do alfabeto. Como todos aqui sabem, eu só estou fazendo, né, uma retrospectiva aqui, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a procurar entender o espiritismo. Ou seja, letra A, uma batida. Letra B, A, B, duas batidas, e assim por diante. Mas o próprio fenômeno diz que é um outro modo, né? De colocar um lápis na cesta e a cesta escrever. Quando a gente fala de cesta, a gente tenta imaginar que tipo de cesta é essa, né? E aí a gente vai para a internet. Quando a gente vai para a internet, a gente acha muitas coisas lá que a gente, às vezes, pega aquilo ali como se fosse realmente a cesta de Kardec. Então, eu trouxe algumas curiosidades aqui para a gente ver. As mais comuns são essas aqui, ó, né? Não é isso? Né? Eu nem sei que site é esse, tá? Porque eu fiz a busca por imagem, né? Então, coloca uma cesta com rodinha, mas eu não sei se a gente deve dar um crédito real, né, para isso aqui, porque eu acho que está mais estilizado adaptado à nossa época do que realmente se fosse, né, um facsímile da época mesmo, né? Mas então, só por curiosidade, né? Que tipo de. Porque, na verdade, isso daqui é tipo assim, é como se fosse, pelo menos no meu ponto de vista, né? É como se fosse uma descrição, né? Uma reprodução através da descrição que se deu na época. A outra que falam, né? Cesta de bico, né? Aí eu fico me perguntando, será que eram essas cestas mesmo, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Se realmente eram esse tipo. Então, esse site aqui é um site de artigos, histórias e contos, né, sobre espiritualismo. Então, eles apresentam essa cesta aqui. É aqui que eles apresentam, né? Um raro exemplo intacto, né? Aí eu peguei e traduzi a página, né? Aqui está traduzida para português. Um raro, etc., intacto e peão giratório. A tradução não está bem legal, né? Mas aqui estaria a tal da sexta peão. Agora, É exemplar que está ali, viu, Mário? Desculpa, eu não sei levantar a mão aqui. Quando é escolar, quer dizer exemplar. é exemplar, né? Uhum. Tá legal. Ah, e outra coisa também, a gente também não pode afirmar que era se a sexta do Kardec, tá? Né? Porque esse site é um site que trabalha né, com objetos ligados ao espiritualismo, né, a coisas esotéricas, etc. e tal. Então, lá na página deles, eles têm um museu, na verdade, né? Então, lá na página deles, eles vão
mostrar aqui. Fernando, só um momento, deixa eu só acabar a apresentação aqui, né? Só para a gente ver as figuras aqui. Mas eu achei bem interessante, eu acho que é bem próximo disso, realmente, que poderia ser, né? Porque isso daqui, ó, seria um grafite, né? Um lápis, né? Ela é enfiada na cesta. Aqui seria uma espécie da psicografia, né? Em círculo, né? Por volta de 1850, Hippolyte Rivaio era gerente de palco de espetáculo de ilusionismo no Carreiro Magno. Ele está falando lá, na época que ele trabalhou com teatro, né? Então, por aqui, dá para ter uma ideia que esse museu não está tratando o Kardec como, né, como o Kardec que nós conhecemos. Aqui está mais ligado a uma coisa mais espiritualista, mais mística, né? Deixa eu voltar lá para a página original, né? Aqui, ó. Aqui só para título de curiosidade mesmo. O que interessa é a gente ver aqui que talvez fosse até alguma coisa próxima nisso, né? Disso aqui, né? É Museu de História Sobrenatural. Então, eles têm um museu e têm uma página, né, na internet. Então, você vai ver muitos objetos, muitas coisas mágicas, né? Cordões, tarô, né? E por aí vai, né? E lembrando também que essa história da cesta não demorou muito tempo também, né? Porque, mais uma vez, a gente vai ver no decurso dos nossos estudos que os espíritos vão falar novamente que seria melhor usar outro apêndice, não mais um apêndice externo, né? De um objeto, mas o próprio apêndice do ser humano, que é o próprio braço do médium, né? Fala, Fernando. Essa cesta me lembra bem uma cesta de pão, ou aquelas cestas que se usa para fermentar pão. Ele é feito exatamente assim, certo? E, Hum. e vou aproveitar para levantar uma pergunta, um questionamento. Quando eu estava Uhum. lendo, eu fiquei muito pensativo. No fim do parágrafo está escrito o seguinte: isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de dizer a alguém. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Qual a intenção do espírito em querer proibir? Mas espera só um pouquinho. Vamos fazer de conta que a gente não leu isso aqui ainda, tá? Porque isso daqui é só no final do parágrafo lá, tá? O senhor está apressado hoje, hein, Fernando? Mas, não, mas tá bom, tá tranquilo, estou só brincando. Mas vamos lá, boa pergunta. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Então, voltando aqui para o texto, né, depois que a gente já viu as cestinhas, como diz o Fernando, parece uma cesta de pão. Afinal de contas, o Fernando, né, é um grande conhecedor, né, da fabricação de pães, então ele sabe do que ele está falando. Reconheceu a cesta, né, Fernando? Bem, a, a gente parou aqui, né? O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia já vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Então, isso daqui também é interessante, né? Porque ele está falando que esse conselho de usar a mesa não, a cesta, ao invés de ficar fazendo código com batidas, né, que era muito mais rápido, esse conselho foi espalhado por vários países.
E através de uma comunicação que Kardec está narrando aqui, que foi dada em 10 de junho em Paris, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina. Aí a gente fica se perguntando de que adeptos ele está falando. Porque o Kardec, quando ele começa a fazer realmente o trabalho de pesquisa, é 1854. Mas desde 1849 já haviam pessoas se ocupando dos fenômenos. E nós sabemos que, na época, já existiam os magnetizadores trabalhando com sonâmbulo. E era ali naquele trabalho com os sonâmbulos que as comunicações começaram a se dar. Mais tarde vieram os fenômenos das mesas girantes e esses fenômenos acabaram sendo comuns também para esses magnetizadores e para esses sonâmbulos. Quando Kardec foi convidado a participar desses fenômenos, e que no primeiro momento ele não se interessou porque ele via mais frivolidade, ou até uma coisa trivial, porque ele colocou mais em conta do magnetismo, que é um processo natural, do que o fenômeno para ser estudado. Mas ele foi convencido justamente porque eram magnetizadores e pessoas sérias que faziam isso. Então, quando você vai pesquisar, eu trouxe uma nota aqui, né? Quando a gente vai para pesquisar quem que é, porque o Kardec ele não fala, né? Então eu coloquei aqui assim, ó, a identidade, a identidade exata do fervoroso adepto que obteve a comunicação em 10 de junho de 1853 não é revelada nominalmente por Kardec nesse trecho. Mas, segundo a tradição espírita e análises históricas, os mais prováveis são membros do grupo inicial das senhoritas Baudin, com destaque para Monsieur Patier ou Monsieur Roustan. E tinha também a Jafé, né? Que era também a sonâmbula, e todos eles eram magnetizadores, que já praticavam comunicação com espíritos antes da entrada de Kardec no movimento. Então, isso daqui é uma hipótese de que seriam eles. Quando a gente vai estudar essa primeira fase, e está lá na nossa apresentação de como foi que Kardec obteve essas comunicações, como ele organizou, ele vai falar que, primeiramente, foi com a família Baudin, né? Depois foi com a Ruth Jafé, com o senhor Rostand, né? Que eles já tinham, né, muitas anotações. Essas anotações foram dadas para Kardec também, para ele fazer uma análise e organizá-las, né? E depois, Kardec, ainda insatisfeito, porque ele queria passar por um crivo de razão, ou melhor dizendo, por um controle mais eficiente, ele vai, então, consultar mais outros médiums, que são um número de mais ou menos 10 que ele fala. Ele também não dá nome para esses médiums, né? Mas ele sabe que... Então, aqui, ele também se absteve, né, de falar né, quem eram essas, como ele se refere, fervorosos adeptos da doutrina. Então, aqui, se alguém questionar, né, alguma coisa, ou se souber, melhor dizendo, né, alguma informação a mais do que a gente obteve aqui, a gente agradece. Mas, seguindo um pouquinho mais para frente, né, então, qual foram esse conselho dado simultaneamente e depois foi recebido, né, por esses fervorosos adeptos? Abre aspas. Vai buscar no quarto ao lado a cestinha, prende nela um lápis, coloca sobre o papel e põe teus dedos sobre a borda. Fecha aspas. Alguns instantes após, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu de modo bem legível esta frase: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de dizer a alguém. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. Fecha aspas. Tá. Bem, agora o Fernando, né, fez uma provocação aqui para o grupo, né? Por que que esse espírito proibiu expressamente de dizer para alguém?
eu tenho uma hipótese aqui, né, que o que eu acredito aqui, no caso, para não chamar a atenção dos curiosos, para não despertar a atenção de muita gente que poderia agora começar a acorrer a esses fenômenos novos, como fizeram no começo das mesas girantes, que foi exatamente o que afastou o Kardec, né? Por quê? Porque haveria uma frivolidade, né? Pessoas querendo só por curiosidade ou para consultar, como se sempre fez no passado da humanidade inteira, né? Tanto é que a proibição, né, da consulta aos espíritos, digamos assim, que está lá em Levítico, que está lá em Deuteronômio, por Moisés, não é porque é uma proibição pelo uso, né? É a proibição pelo abuso. Kardec também vai abordar essa questão na Gênese, né? Aliás, no céu e inferno, né? Que ele vai é, é, trabalhar essa ideia. Mas o que aconteceu com o próprio Kardec depois que ele entrou nos grupos? Ele notava que mesmo nessas reuniões as pessoas continuavam fazendo perguntas frívolas. E ele começou então a levar perguntas de cunho mais filosófico, né? E ele começou a ficar impressionado com a resposta. Tem um determinado momento nos depoimentos de Kardec, né, quando ele está escrevendo, que ele vai falar que aos poucos as pessoas curiosas abandonaram as reuniões, porque estava ficando chato, né? O cara só quer perguntar, fazer pergunta intelectual e de cunho moral e filosófico, isso acabou afastando muita gente, o que propiciou um ambiente adequado. Porque só espíritos encarnados e desencarnados, cientes da tarefa que tinham e da responsabilidade e da gravidade do assunto, é que o assunto pôde se desenvolver. Então, no meu ponto de vista, quando o espírito alerta, é justamente para não causar um furor, né, da corrida das pessoas pela curiosidade, mais uma vez, para esses fenômenos. E mais tarde, mais lá da frente, isso já está adiantando um pouquinho, né, como a gente já até falou um pouquinho, sobre das batidas, vieram os conselhos da sexta. E mais para frente vai vir agora o conselho do próprio médium, né? Do próprio médium conduzir o lápis, que pode ser um fenômeno mecânico, ou seja, sem a interferência, né, do médium, ou pode ser, né, das duas formas, né? Tanto o intuitivo, né, que é o caso, né? O médium, ele está escrevendo intuitivamente. E o Fernando, ele também antecipou também uma outra coisa, né, interessante de comentar aqui. Toda essa construção aqui, a gente poderia se demorar mais tempo falando sobre esses fenômenos, que tipo de fenômeno, como é que esse fenômeno se dá, né? Porque a função do perispírito. Mas isso aqui, a gente está no início, lembra? A gente está no início, né, da obra, está na introdução, ele está fazendo definições, está trazendo a teoria de uma forma clara para a gente entender como é que é o processo, como foi o processo. E tudo isso vai estar relatado lá no livro dos espíritos, ou no livro dos médiuns, né? Vai falar dos médiuns, tipo de mediunidade, como o fenômeno ocorre. Está bem claro aqui, né, que ele está fazendo uma introdução ao estudo. Fernando, você que levantou a questão, o que você acha dessa hipótese que eu levantei? Eu acho bastante verídica, porque, na verdade, na época de Kardec, existiam várias apresentações, tá certo? Que eram, na verdade, distrações sociais, certo? E ele queria fugir disso. Eu acho muito pertinente. E eu gostaria de relacionar essa parte que a gente está vendo com a parte anterior, porque, na verdade, a sexta
duas pessoas que colocavam a mão e escrevia, ou seja, muito mais difícil de ser, como que fala, ser feito como tentando os enfim, Prestidigitadores. Uma exatamente, farsa, né? É muito uma mais farsa. difícil, né? Com duas pessoas É, segurando, elas pensarem ao mesmo tempo, na mesma resposta, fazer o mesmo movimento, né? Mas aquela uhum, sexta, que eu acho que é a mais aproximada, aquela última que a gente apresentou, ela permite que duas pessoas coloquem a mão. E aquela uhum, outra, a primeira que a gente apresentou, a triangular, tem até as duas mãozinhas da pessoa, né? Também. uhum, E aqui, voltando para o texto, já para o último parágrafo desse tema, como o objeto a que se adapta ao lápis não passa de mero instrumento, sua forma e natureza são completamente indiferentes. Procurou-se a disposição mais cômoda, e foi assim que muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A cesta ou prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médium, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que facultam esse poder se prendem a causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto se encontram médiums de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, além disso, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Então, aqui, mais uma vez chamando a atenção, né? E o próprio Kardec fala, né? As pranchetas só podem ser postas em movimento sob influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, né? Ou seja, médium. Ah, mas o Kardec falou que todos são médios. Pois é, ele vai definir isso lá no Livro dos Espíritos, quem são médios. Se todos têm, né, um certo grau de mediunidade, a maioria é intuitivo, mas o Kardec ele vai chamar de médium os ostensivos. Isso também nós vamos trabalhar no livro dos médios, né? Então ele está falando são os médios, né? Mas são os meios, né? Intermediários entre os espíritos e os homens. E aqui, condições que facultam esse poder se prendem a causas ao mesmo tempo físicas, porque tem a condição física, orgânica, mas também a condição moral, né? Imperfeitamente conhecidas, né? Porque se encontram médios de todas as idades, de ambos os sexos, todos os graus de desenvolvimento intelectual. Isso aqui é interessante, né? Uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Então, quando ele está falando que desenvolve a faculdade pelo exercício, desenvolve a faculdade em quem já tem a faculdade. Esse é o ponto. Não se desenvolve a mediunidade em quem não tem mediunidade, né? Então, tem gente que tem mediunidade e pede para tirar isso de mim, mas tem gente que não tem e quer ter. Então, quando a gente fala, vamos fazer um desenvolvimento de mediunidade, não quer dizer que a gente vai pegar uma pessoa e fazer dela um médium, né, de efeitos físicos, um médium. Não, não é isso. Desenvolver a faculdade é você desenvolver a faculdade que já existe, educar essa faculdade, desenvolver essa faculdade. E nós temos no livro dos médios exatamente uma das faculdades que pode ser desenvolvida com mais facilidade e até recomendada pelo Kardec num determinado momento da leitura do livro dos Espíritos é a psicografia.
Porque as outras são bem mais difíceis porque implica em condições orgânicas também, né? Físicas também. A psicografia, como todos nós somos médios em potencial pela nossa intuição, todo aquele que está escrevendo, que está numa meditação, ele pode muito bem, intuitivamente, escrever um texto sendo intuído por um bom espírito. Ou melhor dizendo, por um espírito. Porque ele pode ser bom, ele também pode ser mau. A gente vê tantas obras literárias, né, e tantos filmes produzidos, tantas obras produzidas por artistas que muitas vezes não desconfiam que o trabalho dele não é só dele, né? Ele também está sendo intuído pelos espíritos. E esses espíritos podem ser bons, mas também podem ser frívolos, podem ser, né, não tão evoluídos assim. Isso a gente sabe, né? O Antônio levantou a mão. Mário, eu sou. Esse último parágrafo tem como você estava lendo aí na tradução da SEI, eu acompanho aqui no meu plano, aqui diz o seguinte: as condições que produzem este poder estão ligado, estão ligadas a causas ao mesmo tempo físicas, aí é morais. E aqui é físicas e espirituais, ainda imperfeitamente conhecidas. Aqui na tradução da SEI, né? É, As causas ao mesmo condições, tempo, causas ao mesmo tempo físicas e morais, verculando físicas e espirituais. exatamente esse que é o Na ponto. tradução de Kardec, causas físicas e morais. Morais. Então tá. Então o original é Moraes mesmo. Né? Voltando aqui para a obra original de Kardec, então a gente pode ver, né, que realmente, né, tá psique, né, imoral. Eu quero também deixar a palavra aqui para o Fernando, que ele está com a mãozinha levantada há um tempo aí. Na verdade, eu estou com a tradução do Herculano Pires pela FEESP. E lá está, ao mesmo tempo, físicas e morais. Eu acho que as traduções, as, as, as cópias virtuais, são mais complicadas da gente seguir. Pois é, por isso que eu estou com PDF de várias edições. E o que eu estou falando não estou falando do tradutor, estou falando do problema, né, da produção desses PDF, né? Esse que é o problema. Ah, a Cris, Veja, a Cris veja bem, pode me essa aqui, falar ó. melhor aí sobre essa máxima latina, né? Que, na verdade, foi o Emmanuel Dutra que citou, né? E aí a Cris me lembrou que isso é uma máxima latina. Fala um pouquinho, Cris. Na Faculdade de Letras, a gente aprende que a tradução ela vai muito além das palavras, né? Uhum. A gente tem que trabalhar um contexto e a gente tem que trabalhar o contexto do qual o autor escreveu. Porém, existem expressões idiomáticas que a gente tem muita dificuldade para traduzir. Por isso que a gente não traduz simplesmente a palavrinha, a gente traduz todo o contexto. E dentro disso existe algo que é inerente ao ser humano, a sua percepção da obra, como ele enxerga a obra. Então, nós temos dois grandes problemas: as expressões idiomáticas e aquilo que o autor está escrevendo, né?
Então, ele vai dar esses poréns entre morais e espirituais. Eu concordo contigo, Mário, quando tu dizes que quando se fala em espiritual, provavelmente essa é uma espiritualidade superior que a gente está colocando, mas nem todos vão perceber isso. E talvez aqui o Herculano ele tenha feito tenha tido esse pensamento e tenha colocado, né? Então aí entra a máxima latina, tradutore, traidore, né? É mais ou menos isso, tá? E eu vou voltar aqui para o texto mais um pouquinho, porque a gente encerra, então, o nosso estudo de hoje com o item quarto. Nós vamos entrar agora no item quinto, e a temática é desenvolvimento da psicografia, que é justamente agora que ele vai falar sobre, né, esse tema. Só que isso aqui a gente vai deixar para o próximo estudo. Então, mais uma vez, obrigado, que a paz esteja com todos, uma boa semana, um bom almoço para vocês aí e um bom descanso para nós daqui da Terra do Sol Nascente.